Não, a resposta não é porque é difícil. Apesar da Europa ser muito desenvolvida, com uma população densa e economicamente próspera, ela possui poucos arranha-céus quando comparada com a Ásia e a América do Norte. Mas por quê? Chega mais que eu vou te explicar tudinho. Seja bem-vindo ao Conhecimento Ilimitado. E para você ter noção, no ranking dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo, os 10 primeiros são europeus. Tudo bem, a população da Europa é muito desenvolvida, além de ser densa e economicamente próspera, mas mesmo assim a Europa tem surpreendentemente poucos arranha-céus quando comparada com a Ásia e a América do Norte. Assim surge a pergunta: por que não existem muitos arranha-céus na Europa? Primeiro vamos aos fatos. A Europa possui 218 arranha-céus no total, porém 66% deles se encontram sabe onde? Em apenas 5 cidades. Só Londres, Paris, Frankfurt, Moscou e Istambul possuem 144 arranha-céus, em um continente inteiro. Agora, vamos precisar voltar um pouco no tempo para entender o porquê disso. Século XIX, Estados Unidos. A primeira vez que arranha-céus tomaram lugar nas cidades foi em Chicago e mais tarde em Nova York. Nessa época, a maioria das cidades europeias já tinham se estabilizado com grandes construções históricas e espaços públicos que deixaram pouco espaço livre para novas grandes estruturas. A maioria da população da Europa ainda vivia em zonas rurais, as cidades não tinham que lidar com grandes demandas por espaço livre em distritos com desenvolvimento em crescimento. Além disso, o que não poderia faltar, existia o fator rivalidade. Sim, é isso mesmo, os americanos e os europeus possuíam uma treta cultural gigante. Enquanto o americano via os europeus como um povo atrasado, os europeus viam as tradições americanas como destrutivas ao modo de vida do europeu. Como resultado dessa treta, cada continente se tornou cauteloso em adotar os conceitos dos outros. Podemos dizer que enquanto os norte-americanos estavam buscando se tornar o modelo de uma nova era, a Europa buscava preservar seus princípios. Isso pode até explicar o porquê dos arranha-céus não serem muito populares na Europa, certo? Sim, mas essa é só a ponta do iceberg, pois ainda não explica o que segurou a Europa em não construir muitos arranha-céus até hoje. Tudo bem, agora vamos ter que avançar um pouco no tempo até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde era pensamento comum que as cidades europeias iriam se modernizar e replicar os arranha-céus que estavam sendo construídos na América do Norte. No entanto, na Europa Ocidental, onde muitas cidades haviam perdido estruturas históricas e culturais, um forte desejo de recuperar o que havia sido destruído estava crescendo. Enquanto isso, na Europa Oriental, devido à expansão da União Soviética, muitas estruturas repetitivas estavam sendo construídas, mas não para o crescimento e prosperidade do continente, mas como uma forma de mostrar o poder e influência dos soviéticos. Tá, mas já faz 76 anos que a Segunda Guerra Mundial terminou. Seria bom se houvesse mais fatos para explicar esse fenômeno, certo? E existem, e um deles é a bruxelização da Europa. Calma, esse termo não tem nada a ver com bruxas, mas sim com a nossa pergunta: por que não existem muitos edifícios na Europa? Para entender esse termo vamos ter que viajar para Bruxelas. Mas por que Bruxelas? Porque essa cidade é parcialmente responsável pela falta de arranha-céus no continente. Bruxelas nunca construiu um arranha-céu de verdade, porém, nos anos 60 a cidade não tinha quaisquer regulações de zoneamento relevantes, por isso nessa época muitas construções foram demolidas, dando lugar a grandes e modernos prédios, que no final, acabaram por ter pouca semelhança com o valor arquitetônico ou cultural da cidade de Bruxelas. E foi por causa disso que muitas figuras proeminentes e arquitetos cunharam o termo bruxelização, colocando pressão para os governantes introduzirem novas regulações de zoneamento. E aí que mora uma das respostas para a nossa pergunta. As regulações que foram criadas após esse evento foram tão significantes para limitar a escala que novas construções eram construídas e preservar as fachadas históricas que levou a Europa inteira para um sentimento de desprezo por prédios modernos, onde o europeu começou a enxergar essas construções como sem graça e sem alma. A questão é, hoje nós estamos no século XXI, onde o mundo está cada vez mais globalizado, e as pessoas estão cada vez mais saindo do campo para as cidades. As tradicionais indústrias rurais estão se tornando cada vez mais automatizadas, fazendo com que milhões de pessoas migrem do campo para as cidades.
Para você ter noção, a ONU prevê que cidades vão ter que abrigar 70% da população mundial até 2050. A demanda por espaço residencial nas cidades está se tornando cada vez maior ao passar dos anos. E como frequentemente essa demanda é enfrentada? Sim, com edifícios gigantes com mais de 10 andares. Existe uma coisa que eu sei que você também sabe: a Europa não está imune a isso, e o europeu com certeza não quer ficar para trás no progresso e crescimento econômico quando comparados à China e América do Norte. Por isso, a Europa pode ter um crescimento explosivo de construções de arranha-céus nas próximas décadas. No entanto, a Europa ainda possui o desejo de manter o máximo da cultura e da arquitetura vivas atualmente. Então, o único desafio para a construção de arranha-céus no continente continua sendo lidar com o passado. Mas e você? Prefere fachadas históricas ou arranha-céus? Deixa aí nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Creio que você queira continuar recebendo mais fatos divertidos e interessantes como esse, né? Então se inscreva no nosso canal e afunda o dedão no like. Nos vemos na próxima, até mais!